A graça e a paz de Jesus Cristo. A mensagem desse dia 8 de janeiro é: ter sucesso é viver o propósito. O versículo de hoje é: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vivemos em uma cultura saturada de falsos ensinamentos sobre o significado de ser abençoado. O mundo nos ensina que ser abençoado é possuir muito dinheiro e muitos bens, e a busca por riquezas por muitos é estabelecida como o sentido da vida. O mundo vem definindo bênção como reter e possuir. No reino de Deus, a verdade é que ser abençoado não tem a ver com quanto uma pessoa tem financeiramente, mas sim com quem a pessoa é. Ser abençoado é cumprir o seu chamado, viver na presença de Deus. Esse é o chamado de todos nós. O chamado que Deus tem para cada um de nós é vivermos na presença dele. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se no momento da nossa morte comparecermos perante Deus e ele dizer para nós: você se preocupou apenas com as coisas da vida lá na terra. Você não tem nada aqui no meu reino. Você nunca se comprometeu com o meu reino. Por isso, é importante dessa leitura que fizemos aqui desse primeiro parágrafo, entender que o propósito de Deus para a nossa vida é vivermos na presença dele. Agora, o segundo parágrafo. Como é bom estar na presença do Pai. Ele nos protege. Eu nunca senti o abraço de um pai biológico, mas quando me entreguei a Deus Pai, senti quanto eu sou amado, querido e bem-vindo. Quem não conhece aqui a história do autor do Café com Deus Pai, ele era filho de um pai que vivia embriagado. Tem um outro livro em que ele conta a história dele, que o pai dele sempre estava bêbado. Então, quando ele chegava em casa, ele só tratava as pessoas sem amor, sem carinho. E ele fala aqui que ele nunca teve o abraço do pai dele. O abraçar de Deus Pai é algo magnífico, que não tem explicação. É um colo que nos aquece e nos faz sentir amados, aceitos e queridos, em um mundo onde muitos são aceitos somente por aquilo que têm. Esse segundo parágrafo nos traz aqui uma reflexão. Você procura comprar coisas, procura usar certas marcas, certas roupas, assume dívidas, financiamentos para tentar parecer que está melhor para agradar alguém? Muita gente está comprometida financeiramente porque assumiu a dívida em um carro, em uma casa, para parecer que está por cima, buscando aprovação de parentes, de outras pessoas. Mas a verdade é que você não precisa disso. Se você está ouvindo essa mensagem e de repente você está sobrecarregado, se de repente você está sobrecarregada, tentando agradar a Deus e a todo mundo, querendo um pouco de amor, um pouco de afeto, um pouco de atenção, essa mensagem aqui está dizendo a você: você não precisa agradar a ninguém.
Deus não criou você para que você viva refém da opinião das outras pessoas. Ele próprio, o próprio Deus, que permitiu que você fosse gerado, que você fosse gerada no ventre da sua mãe, ama você. Veja o que está escrito aqui em Isaías, no capítulo 49. Aqui em Isaías, no capítulo 49, nós lemos no versículo 15: O Senhor responde: Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Veja que Deus está dizendo que é praticamente impossível uma mãe esquecer um bebê, uma mãe deixar de amar o seu próprio filho. Mas Deus aqui diz que, embora isso seja quase impossível, às vezes acontece. Mas mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria vocês. Deus ama você, independente das circunstâncias. Pode ser que o seu pai, a sua mãe, no caso, o próprio pai do pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai que nós estamos lendo, vivia alcoolizado. E ele fala que nunca recebeu o abraço do pai dele. Mas tem um outro livro em que ele conta a história da vida dele, em que ele fala que ele, quando recebeu Jesus, se sentiu plenamente amado e ele pôde se tornar um pastor, casado, com filhos e autor do devocional que nós estamos lendo. Então, independente do que a sua própria mãe ou seu próprio pai venham a fazer com você, você não deve ficar refém da busca de agradar as pessoas, se sobrecarregando com um fardo pesado. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós vivamos na presença do nosso Pai. E viver na presença do Deus Pai é um privilégio que remove todas as cargas que você muitas vezes tem carregado, tentando agradar alguém que não gerou a sua vida, não paga nenhuma das suas contas, não tem nada a ver com a sua vida. Quantas pessoas estão reféns disso? Da necessidade de validação, da necessidade de aprovação, da necessidade de agradar alguém que não dá a mínima para ela. Passe a olhar para Deus. Passe a entender que o propósito de Deus para a nossa vida é andarmos como filhos amados, como aqueles que Ele cuida, aqueles que Ele ama. Veja o que está escrito no Salmo 27. Aqui no Salmo 27, nós lemos aqui no versículo 10: Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Lendo mais uma vez: Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Veja ainda o que está escrito no Salmo 17. Aqui no Salmo 17, no versículo 8. Vamos ler o 7 e o 8. 7. Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Sabe quando nós lemos aqui, ao teu lado estou livre dos meus inimigos? Vamos entender aqui que inimigo é aquele que se opõe a nós. Quantas vezes a nossa própria família age como se fossem nossos inimigos? Não é que eles são nossos inimigos,
mas é que muitas vezes eles fazem coisas que se opõem a nós e que, ao invés de nos ajudar, acabam nos dificultando a vida. O próprio pai do pastor Júnior Rostirola, por exemplo, ao se envolver com o vício da bebida, acabou criando barreiras na vida desse pastor. Ele conta num outro livro em que ele fala sobre a vida dele, que ele passou vários anos tendo bloqueios até o momento em que ele recebeu a Jesus e entendeu o amor de Deus na vida dele e começou a se relacionar com Deus, começou a viver o amor de Deus na vida dele, que o curaram de todas as feridas que ele recebeu no relacionamento com o pai dele. Então, aqui no versículo 7, aqui do Salmo 17, ele diz: Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. É um pedido a Deus. Mostre o teu amor maravilhoso, que eu possa receber esse amor maravilhoso do Senhor, porque ao teu lado eu estou livre dos meus inimigos. Ao lado de Deus, na presença de Deus, recebendo o amor de Deus, vivendo o amor de Deus, ficamos livres das barreiras, dos traumas, das mágoas, das circunstâncias que nos sobrecarregam, que são os nossos adversários, os nossos inimigos. Agora o versículo 8. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos, e na sombra das tuas asas. 9. Esconde-me dos ataques dos maus. Então veja o versículo 8. O Senhor protege a minha vida, protege a sua vida como Ele protege os próprios olhos dele. Isso quer dizer que o Senhor cuida de você, o Senhor está com atenção àquilo que passa no seu coração, no seu pensamento, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Ele sabe aquilo que você tem buscado. Por isso, busque esse relacionamento com Deus. Busque seguir a sua vida para o chamado de estar na presença de Deus. Voltando aqui para o devocional, vamos ler aqui mais uma vez o segundo parágrafo. Veja como é bom estar na presença do Pai. Ele nos protege. Eu nunca senti o abraço de um pai biológico, mas quando me entreguei a Deus Pai, senti quanto eu sou amado, querido e bem-vindo. Aqui o pastor Júnior Rostirola falando a respeito da experiência dele com o pai dele. Prosseguindo aqui, o abraçar de Deus Pai é algo magnífico que não tem explicação. É um colo que nos aquece e nos faz sentir amados, aceitos e queridos em um mundo onde muitos são aceitos somente por aquilo que têm. Agora o terceiro parágrafo. Perceba que com Deus o termo sucesso tem uma conotação diferente da nossa. O Senhor nos ama e nos quer ver prosperar, mas prosperar na presença dEle, pois Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Viver o céu na terra ou ter êxito só é possível quando permitimos que Jesus Cristo tenha o papel principal na nossa vida e todo o demais ocupa um papel secundário. Hoje é um perfeito dia para que você viva plenamente a melhor versão de você mesmo, vivendo a plenitude do seu chamado. O convite da mensagem de hoje.
é que você viva na presença do Deus Pai, na presença do Pai eterno, do Pai celeste. A mensagem de hoje fala sobre o sucesso que no mundo representa ter muitas riquezas, dinheiro, poder, mas para Deus, como diz aqui o tema da mensagem de hoje, ter sucesso é viver o propósito. Do que vai adiantar uma pessoa receber tanto e tanto e no final da vida perder a sua salvação? Veja o que está escrito aqui em Eclesiastes. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 1, veja o que nós lemos. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. O autor de Eclesiastes foi o rei Salomão. Veja o que ele diz aqui no versículo 2. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. 3. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Versículo 4. Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Versículo 5. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. Versículo 6. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Versículo 7. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. 8. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. 9. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Então, aqui, nesses versículos, nós lemos que a nossa preocupação em agradar as pessoas, em buscar o sucesso nessa terra, esse sucesso que fala a respeito de ter bens materiais, de conquistar, de ter poder, de conseguir fama, de conseguir agradar as pessoas, é algo que é uma ilusão. As pessoas correm freneticamente, muitas vezes acordam, se desgastam, se cansam, esquecem de olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus relacionamentos. Passam muitas vezes apenas o Natal ou talvez a virada do ano juntas e depois, ao longo do ano, se esquecem do relacionamento com Deus. Vivem durante todo o ano sobrecarregadas, correndo atrás daquilo que o mundo chama de ter sucesso, esquecendo de viver o propósito, que é a relação com Deus e o amor das pessoas, da casa e da família. Aqui, o rei Salomão escreveu esse livro de Eclesiastes quando ele já estava idoso, quando ele já havia investigado muito sobre a vida. E ele chega à conclusão de que, aqui no versículo 3, lendo mais uma vez, a gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Veja o que Salomão fala aqui no capítulo 4 de Eclesiastes, no versículo 7. Eu descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Versículo 8. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Quantas pessoas nos dias atuais dizem
que não se casam porque estão em busca do seu sucesso na sua carreira. Prosseguindo aqui no versículo 8, para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Salomão, aqui nesse mesmo capítulo, fala sobre o valor do casamento. Ele fala aqui no versículo 9, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. 10. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Versículo 11. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Veja que Salomão fala numa época em que tantas pessoas dizem que sucesso é conseguir fama, poder, carreira, e esquecendo-se do casamento, onde tantas mulheres dizem: eu não quero família, porque eu quero poder, carreira, porque eu quero o sucesso que o mundo anuncia. E esquecem do relacionamento com Deus e também de enxergarem a vida na perspectiva de Deus. Veja aqui em Eclesiastes, no capítulo 12. Aqui no capítulo 12, ele diz: o capítulo 12 é o último capítulo de Eclesiastes. Salomão conclui, versículo 1: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Versículo 2: lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Versículo 3: então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. 4. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo, quando os passarinhos começam a cantar. 5. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Versículo 6. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. 8. É ilusão. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Agora, concluindo o livro, ele diz aqui, no versículo 13: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus. Temer a Deus significa ter extremo respeito por Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus, respeitar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Então, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Versículo 14: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Portanto, aqui em Eclesiastes, nós lemos que o propósito de Deus,
o propósito da nossa vida, o sucesso da nossa vida, está em temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Ao contrário do que o mundo prega, o sucesso não está em conseguir carreira, poder, riquezas, fama, nada disso. Muitas pessoas se perdem lutando por isso, querendo se entregar à sua cobiça ou querendo agradar as pessoas, querendo validação, aprovação, querendo dizer: eu venci, eu recebi o sucesso. O sucesso é você ter a sua vida e o seu relacionamento com Deus, e quando chegar o tempo de você prestar as contas com Deus, você saber que você está em paz e que você fez e conseguiu sucesso. Estar para sempre com Deus. Retomando o devocional, veja que o tema de hoje é: ter sucesso é viver o propósito. Vale a pena ler mais uma vez o versículo aqui de abertura dessa mensagem. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Agora que fizemos essa meditação, podemos perceber que quando Paulo escreveu essa carta, foi Paulo que escreveu esse versículo para os filipenses. Ele disse para os filipenses: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. As gloriosas riquezas que Deus reservou para mim, para você em Cristo Jesus, são a salvação da nossa alma, a graça, que é a força para seguirmos a Deus, a graça que envolve também a presença de Deus em nossa vida, que engloba a alegria, a satisfação, o descanso, a fé, a confiança em Deus, a tranquilidade de que Ele está conosco todos os dias até o final e que no final Ele nos colocará no seu reino. Viveremos com Ele eternamente, viveremos com Ele para sempre. E enquanto estivermos aqui nessa terra, Ele nos dá a provisão, Ele nos dá o seu amor, Ele cuida de nós como Ele cuida dos próprios olhos dele. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Por isso Paulo escreveu aqui: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Ele estava dizendo aqui: sucesso é sobre vocês manterem relacionamento com Deus. Ele cuida de tudo o que vocês precisam. E Ele cuida, veja aqui ainda o texto, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. As riquezas de Deus nos dão tranquilidade, consolação, alegria, renovação, restauração, esperança, confiança, mansidão, humildade. Essas são as riquezas que Deus tem para aqueles que descansam e confiam nele e vivem a vida colocando Ele em primeiro lugar. Vamos recordar do que Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus disse: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará
as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Jesus ensinou a priorizar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele trará aquilo que traz satisfação, aquilo que traz alegria, realização e felicidade verdadeira, não uma ilusão, como nós lemos em Eclesiastes, onde as pessoas correm tanto atrás de posses, de coisas que não podem ser levadas dessa vida. Nesse mesmo capítulo de Mateus, nós lemos aqui no versículo 19: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. 20. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Que hoje você tenha sucesso. Sucesso de ter comunhão com Deus Pai. Sucesso de estar perto de Deus. Porque, retomando aqui a mensagem, ter sucesso é viver o propósito de estar com Deus. Não se preocupe com relação às suas necessidades. Como diz aqui o versículo de hoje, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é o dono de tudo. Ele tem todas as riquezas, e riquezas não só financeiras. Ele tem as riquezas para a sua vida emocional, sentimental, espiritual, para a sua família, para a sua realização profissional. Ele tem tudo nas mãos dele. Então, comece a viver o propósito. Ele tem o melhor para a sua vida. Comece esse ano sendo renovado no seu propósito de priorizar a Deus em tudo o que você faz. Faço um convite agora para você que ainda está vivendo de acordo com esse mundo, sobrecarregado, sobrecarregada, pensando, tem coisas que eu não completei no ano passado. Nesses primeiros dias aqui desse ano, você deve talvez estar pensando, eu tenho que correr atrás de mais e mais sucesso, de mais e mais sucesso. Será que esse sucesso não é a ilusão que Salomão falou em Eclesiastes? O sucesso é você viver com Deus. Então faço um convite a você que está dessa maneira, que você agora receba a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Dizer que Jesus é o seu Senhor significa que a partir de hoje essa preocupação em ter o sucesso dessa terra não vai mais ser o seu Senhor. Muitas pessoas estão como escravas desse sucesso terreno, desse sucesso do mundo. Mas o Senhor está, o verdadeiro Senhor, aquele a quem todos nós teremos um dia que prestar contas, está dizendo, venha para mim, meu filho, venha para mim, minha filha, porque eu sou o seu Deus, eu quero trazer a você alívio, paz, alegria e sucesso para tudo o que você precisar nesse mundo e no final, a vida eterna. Então, faça uma oração comigo agora para receber a Jesus. Deus enviou Jesus para morrer por todos nós, para que pelo sacrifício dele
nós recebamos o perdão dos nossos pecados e possamos ser filhos de Deus. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, os seus pecados são perdoados, você se torna filho, filha de Deus, você recebe o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Espírito de Deus morando em você, que liga você a Deus. E no final de tudo, quando você estiver perante Ele, Ele receberá você lá no céu. Então, receba Jesus fazendo essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo e mora em mim, nessa vida até o fim. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Sucesso é isso. É viver a partir de hoje, colocando todos os seus propósitos e todas as suas necessidades e toda a sua vida diante dele. Priorize a Deus. Ele está com você. A frase de hoje é: a sabedoria abre portas que a riqueza jamais abrirá. Hoje é o dia 8 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 4 e a palavra-chave de hoje é suprir. Deus supre todas as nossas necessidades. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um vídeo que tem uma meditação sobre o Salmo de número 4. Você pode acessar esse vídeo e acompanhar a leitura do Salmo de número 4. Nesse vídeo nós falamos sobre a importância dos Salmos como um livro que traz intimidade e aprofundamento no relacionamento com Deus. E depois nós fazemos a meditação do Salmo de número 4. Lendo então essa frase aqui de hoje mais uma vez: a sabedoria abre portas que a riqueza jamais abrirá. Qual é a sabedoria de hoje? Que ter sucesso é viver o propósito. Ter sucesso é viver tendo Deus como nosso Pai. É viver tendo o Senhor Jesus como nosso amigo. É viver tendo o Espírito Santo trazendo direcionamento para cada passo nessa vida. Ter sucesso é viver em paz com Deus, porque, tendo paz com Ele, é Ele que cuida de nós, como Ele cuida dos próprios olhos, como nós lemos no Salmo 17, no versículo 8. Deus cuida de nós, como Ele cuida dos próprios olhos dele. Ele cuida de nós de modo especial. Se você lembrou de alguém que está sobrecarregado, que está sobrecarregada atrás desse sucesso, desse mundo, dessa vida, dessa terra, compartilhe essa mensagem para que essa pessoa reflita se vale a pena continuar atrás de uma ilusão. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos mostra que o sucesso não é sobre ter muito dinheiro, não é sobre correr atrás de fama, poder, de tantos bens, porque tudo isso fica nessa terra. Queremos te pedir que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo, que nós possamos ter a alegria do Espírito Santo, que nós possamos receber a força para entender que a comunhão com o Senhor é o propósito para o qual o Senhor nos criou, que possamos sentir a sua presença, que possamos ter o Senhor bem perto de nós, nos dando consolação
nas tribulações, nos dando realização nos nossos projetos, nos dando satisfação com o que temos recebido, nos dando ambição para seguir em frente nos planos reservados para cada um de nós. Que sejamos fortes para vencer a cobiça, porque existe uma diferença entre ambição e cobiça. A ambição é querer ser cada vez melhor de acordo com os planos que Deus tem para avançarmos. Mas a cobiça é querermos mais e aquilo que não é reservado para nós. Que possamos ter ambição para seguir avante sempre em frente no que o Senhor reservou para nós, mas jamais a cobiça que nos leva a correr atrás daquilo que não é para nós. Que o Senhor agora abençoe, nos dando cada dia mais a sabedoria, porque, como nós lemos na frase final de hoje, a sabedoria abre portas que a riqueza não abre. A riqueza pode nos cegar, mas a verdadeira sabedoria abre portas, abre os nossos olhos para perceber aquilo que nos traz a verdadeira felicidade, a alegria, a satisfação que tantas riquezas muitas vezes não podem trazer. Tanto que existem tantas pessoas tão ricas que pensam: para que eu conquistei e corri atrás de tanta riqueza, se hoje não sei o significado, o sentido e o propósito da vida? Estão carregando um vazio porque não acharam ao Senhor, mas que possamos achar ao Senhor e viver o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa todos os teus filhos, todas as suas filhas nesse dia e nesse ano. Que o Senhor venha trazer alívio de cargas desnecessárias e que o Senhor venha trazer o verdadeiro sucesso, fazendo-se presente todos os dias nas nossas vidas, hoje e até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém e amém.